1%. Só isso. Um número tão pequeno que a maioria das pessoas ignora completamente. Porque quando alguém pensa em mudar de vida financeira, normalmente imagina mudanças gigantes: cortar tudo, guardar metade do salário, trabalhar sem parar, dobrar a renda em poucos meses, fazer alguma transformação absurda da noite para o dia. Mas quase ninguém percebe uma coisa importante: mudanças gigantes chamam a atenção do cérebro. E quando o cérebro percebe uma ameaça ao conforto, ele reage. Ele tenta proteger você do desconforto. É por isso que tanta gente começa animada e para no meio do caminho. A pessoa monta planilha, baixa aplicativo, faz promessa, assiste vídeo motivacional, decide que agora vai mudar. 2 semanas depois, tudo volta ao normal. O cartão continua pesado, o dinheiro continua sumindo, a ansiedade continua igual e a sensação de culpa piora ainda mais. Porque o problema nunca foi falta de vontade. O problema é que quase todo mundo tenta mudar rápido demais. E é exatamente aí que entra o método 1%. Um método simples, silencioso e quase invisível, mas que consegue transformar comportamento financeiro sem gerar aquela resistência emocional que destrói a maioria das tentativas de mudança. Nesse vídeo, você vai entender como o método 1% funciona na prática, por que ele funciona melhor do que metas radicais, como aplicar nos gastos, na reserva, no aprendizado financeiro e qual é o erro que faz muita gente desistir antes de enxergar resultado. E talvez o mais importante, você vai perceber que organização financeira não nasce de grandes decisões heróicas. Ela nasce de pequenas ações repetidas por tempo suficiente. Porque no final das contas, não é uma grande decisão que muda a sua vida financeira. É o que você repete toda semana. O método 1% é extremamente simples de entender. Você melhora apenas 1% por vez em alguma área da sua vida financeira. Só isso. Não é transformar tudo de uma vez. Não é viver no extremo. Não é passar sofrimento. É melhorar um pouco, mas melhorar sempre. Se você hoje guarda R$ 20 por mês, talvez o próximo passo seja guardar 25. Se você gasta R$ 800 no mercado, talvez tente reduzir 10 ou 15 reais. Se nunca estudou finanças, talvez comece aprendendo 10 minutos por semana. Parece pequeno, e é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas fracassa financeiramente porque tenta começar grande demais. Elas acreditam que precisam sentir uma mudança enorme para estarem evoluindo. Só que mudança grande cria desgaste emocional. E desgaste constante cansa. O cérebro humano gosta de estabilidade. Qualquer mudança brusca parece ameaça. É por isso que dietas radicais falham, rotinas impossíveis falham, planos financeiros agressivos falham. Você força tanto no começo que não consegue sustentar depois. O método 1% funciona diferente. Ele trabalha quase escondido. A mudança é pequena demais para gerar revolta emocional. Você não sente que perdeu liberdade, não sente que está vivendo preso. Não sente que sua vida virou sofrimento financeiro. E isso faz toda a diferença, porque consistência sempre vence intensidade temporária. Uma pessoa que melhora pouco durante 2 anos, normalmente avança mais do que alguém que tenta mudar tudo durante 2 semanas. Mas existe uma coisa importante aqui. O método 1% parece lento no começo, e isso incomoda muita gente, porque a internet acostumou as pessoas com a ideia de transformação instantânea. Todo mundo quer resultado rápido, todo mundo quer aceleração, todo mundo quer viver uma mudança radical em pouco tempo. Só que a realidade financeira quase nunca funciona assim. Dinheiro normalmente cresce devagar, hábitos normalmente mudam devagar, controle financeiro normalmente nasce devagar. E talvez esse seja o maior problema da ansiedade moderna. As pessoas abandonam processos bons porque eles não parecem rápidos o suficiente. Mas olha que interessante. Uma árvore cresce devagar, uma dívida também, um patrimônio também, um hábito também. As coisas mais fortes normalmente crescem sem fazer barulho. E o método 1% usa exatamente isso ao seu favor. Você não tenta virar outra pessoa amanhã. Você só tenta ser um pouco melhor essa semana. E depois repete. Existe uma coisa que pouca gente percebe sobre comportamento humano.
O cérebro não gosta de perder. Mesmo quando a mudança é positiva, o cérebro interpreta desconforto como perigo. Por isso, alguém consegue gastar R$ 300 em compras aleatórias sem sofrer, mas sente dor ao tentar guardar R$ 50. Não é lógica financeira, é emocional. Quando você tenta mudar radicalmente, o cérebro reage como se algo estivesse sendo tirado de você. Agora pensa numa pessoa que decide: vou cortar todos os gastos supérfluos. Nos primeiros dias ela até consegue, mas logo começa a sentir privação, e privação gera compensação. A mente começa a negociar. Só hoje, eu mereço, semana que vem eu volto. Não faz diferença, e aos poucos tudo desmonta. O método 1% evita exatamente isso, porque a mudança é pequena demais para ativar esse mecanismo de defesa. Você não sente uma ruptura emocional forte, e quando não existe sensação de ameaça, existe continuidade. Esse é o segredo. O que muda a sua vida financeira não é intensidade absurda, é sobrevivência do hábito. É continuar fazendo mesmo nos dias ruins, mesmo nos meses apertados, mesmo quando o resultado ainda parece pequeno, porque o efeito acumulado precisa de tempo, e a maioria das pessoas desiste cedo demais para ver o efeito composto acontecer. Elas param exatamente antes do crescimento começar a ficar visível. É igual à academia, no começo parece que nada muda. Depois de meses, todo mundo percebe. Com dinheiro, acontece igual. Agora vamos para a parte prática. Uma das formas mais poderosas de usar o método 1% é nos gastos. E aqui muita gente erra feio, porque acha que controlar gastos significa viver sofrendo. Mas não precisa ser assim. O método 1% não trabalha com cortes violentos, ele trabalha com ajustes progressivos. Imagina uma pessoa que gasta R$ 700 por mês no mercado. Ela não precisa cortar R$ 200 de uma vez. Talvez ela só tente economizar 10. Talvez troque uma marca. Talvez evite desperdício. Talvez pare de comprar algo que nem usava direito. Pequeno, mas repetido. E isso vai criando adaptação. Porque existe uma coisa curiosa no comportamento humano. O novo padrão vira normal muito rápido. No começo parece estranho. Depois o cérebro acostuma. E quando acostuma, aquilo deixa de parecer sacrifício. Agora imagina isso acontecendo durante meses. Pequenos cortes, pequenos ajustes, pequenas decisões conscientes. Sem sofrimento extremo, sem sensação de punição. Quando a pessoa percebe, está gastando muito menos sem sentir que perdeu qualidade de vida. Mas aqui existe um erro enorme. Talvez o maior erro financeiro invisível. Economizar sem direcionar o dinheiro. A pessoa corta gasto, mas o dinheiro continua disponível na conta. Resultado? O dinheiro escapa em microconsumos invisíveis. Um lanche, uma promoção, uma compra por impulso, um aplicativo, uma taxa esquecida. E quando vê, a economia sumiu. Por isso, dinheiro economizado precisa imediatamente ganhar destino. Guardou? Transfere. Economizou? Separa. Protegeu? Agora ele existe, porque dinheiro sem direção normalmente volta para o consumo. E esse detalhe muda completamente o resultado do método. Existe um tipo de gasto que destrói o orçamento sem fazer barulho: os pequenos gastos emocionais. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe eles acontecendo. É o delivery só hoje. É o cafezinho repetido, é a compra por estresse, é a recompensa emocional depois de um dia difícil. Separados parecem pequenos, mas acumulados drenam dinheiro silenciosamente. E aqui, o método 1% funciona muito bem, porque ele aumenta a consciência sem gerar culpa extrema. Ao invés de tentar eliminar tudo, você começa observando pequenos excessos. Você reduz um pouco, depois reduz mais um pouco, depois cria consciência automática. E consciência financeira muda comportamento. Tem gente que acredita que organização financeira nasce da planilha perfeita, mas normalmente nasce da percepção. A pessoa começa finalmente a enxergar para onde o dinheiro está indo, e quando enxerga, começa a decidir melhor. O método 1% não muda só números, ele muda a percepção financeira. Agora vem uma das aplicações mais importantes do método: guardar dinheiro. E aqui existe uma mentira perigosa que muita gente acredita: eu só vou conseguir guardar quando ganhar mais. Só que na prática, muitas pessoas aumentam renda e continuam sem guardar nada, porque o problema não é só valor, é comportamento. Guardar dinheiro é um hábito emocional, e hábitos emocionais precisam ser treinados. O método 1% faz exatamente isso. Você começa pequeno, ridiculamente pequeno se for preciso: R$ 5, R$ 10,
R$ 20. O objetivo inicial não é enriquecer rápido, é ensinar seu cérebro que guardar dinheiro faz parte da sua identidade. Porque identidade financeira importa muito mais do que motivação temporária. Uma pessoa que se vê como organizada toma decisões diferentes automaticamente. Ela pensa antes, ela calcula impacto, ela cria limite, ela protege futuro. E isso começa pequeno. Talvez você ache pouco guardar R$ 10, mas o cérebro não está aprendendo sobre R$ 10, ele está aprendendo repetição. E repetição constrói identidade. Agora imagina aumentar isso gradualmente. Hoje 10, depois 15, depois 20, depois 30. Sem dor extrema, sem ruptura, sem sensação de fracasso. O hábito cresce junto com sua adaptação, e isso faz a reserva crescer de maneira sustentável. Mas existe um erro muito comum aqui. As pessoas interrompem a sequência. Guardam 2 semanas, param, voltam depois, param de novo. Só que o efeito composto depende de continuidade. Pequenas pausas parecem inofensivas, mas quebram o ritmo psicológico. E quando o ritmo quebra, o cérebro volta para o padrão antigo. Por isso, o segredo não é guardar muito, é não parar. Pouca gente fala disso, mas ter uma reserva financeira muda até sua saúde mental, porque viver sem reserva cria a sensação constante de ameaça. Qualquer problema assusta, qualquer emergência desespera, qualquer imprevisto vira crise, e o cérebro cansado financeiramente toma decisões ruins. A pessoa aceita qualquer dívida, compra no impulso para aliviar a ansiedade, busca prazer rápido, porque sente exaustão emocional. Agora pensa no contrário. Uma pessoa que sabe que tem algum valor guardado, mesmo pequeno, ela respira diferente. Ela sente menos desespero, menos urgência, menos medo constante. O dinheiro guardado não serve apenas para comprar segurança financeira. Ele compra tranquilidade mental. E isso melhora decisões. Por isso, começar pequeno ainda vale muito, porque a transformação emocional acontece antes mesmo da transformação financeira ficar grande. Agora vem uma parte extremamente subestimada: conhecimento financeiro. Muita gente acha que finanças é só ganhar mais e gastar menos. Mas existe algo invisível controlando tudo isso: decisões. E decisões nascem do que você sabe. Uma pessoa financeiramente organizada normalmente não nasceu sabendo lidar com dinheiro. Ela aprendeu aos poucos. Aprendeu errando, aprendeu observando, aprendeu estudando. Aprendeu convivendo com pessoas diferentes. O problema é que muita gente trata aprendizado financeiro como algo complicado demais, como se fosse coisa de milionário, de investidor profissional, de especialista. Só que educação financeira básica muda completamente o rumo da vida. Entender juros evita a dívida. Entender orçamento evita descontrole. Entender consumo evita armadilhas emocionais. E o método 1% torna esse aprendizado leve. Você não precisa estudar 5 horas por dia. Talvez comece com 10 minutos de leitura, um vídeo por semana, um podcast, uma conversa inteligente sobre dinheiro. Parece pouco, mas conhecimento acumulado funciona igual juros compostos. Você aprende algo pequeno hoje, aplica amanhã, evita erro depois, economiza sem perceber. E aos poucos sua mente financeira muda. Você começa a perceber manipulação de consumo. Começa a perceber desperdício, começa a perceber comportamento impulsivo. E isso muda tudo. Porque quem entende dinheiro passa a tomar decisões menos emocionais. Existe uma coisa que quase ninguém admite. Muitas compras não acontecem por necessidade, acontecem por emoção. Ansiedade, estresse, comparação, carência, cansaço. O consumo virou anestesia emocional para muita gente. E enquanto a pessoa não entende isso, o dinheiro continua escapando. Por isso, aprender sobre comportamento financeiro é tão importante, porque organização financeira não é matemática pura, é psicologia. Tem gente que compra para aliviar tristeza, tem gente que compra para sentir pertencimento, tem gente que compra para parecer bem-sucedido. E enquanto o emocional continuar comandando o dinheiro, o orçamento nunca fica estável. O método 1% ajuda nisso, porque ele reduz a impulsividade aos poucos. Você começa a pensar mais antes de agir, e pequenas pausas mudam decisões financeiras enormes. Agora vem talvez o ponto mais importante desse vídeo. Por que o método 1% funciona quando tanta gente falha tentando mudar de vida financeira?
porque ele respeita a realidade humana. A internet vende intensidade, mas a vida real funciona na consistência. Todo começo de ano é igual. As pessoas fazem promessas gigantes. Agora vou guardar metade do salário. Vou cortar todos os gastos. Nunca mais vou parcelar nada. Só que essas metas dependem de motivação extrema. E motivação extrema dura pouco. Ninguém consegue viver eternamente no pico da disciplina. Uma hora vem o cansaço, vem o estresse, vem a rotina, vem a vida real. E quando a estratégia depende de perfeição, ela quebra. O método 1% sobrevive justamente porque não exige perfeição. Ele exige continuidade. Mesmo pequena, mesmo imperfeita, mesmo lenta. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Porque pequenas melhorias acumuladas criam distâncias gigantes ao longo do tempo. A maioria das pessoas subestima completamente o poder do efeito composto no comportamento. Mas pensa assim, se você melhora um pouco toda semana, depois de anos você virou praticamente outra pessoa financeiramente. Não por causa de uma decisão heróica, mas por causa de centenas de pequenas decisões invisíveis. Existe uma armadilha emocional muito perigosa hoje. A necessidade de resultado imediato. As pessoas querem transformação visível em poucos dias. Só que hábitos financeiros funcionam como plantação. Você planta primeiro, rega depois, espera depois, colhe muito tempo depois. E muita gente abandona antes da colheita, porque o começo parece devagar, mas quase toda mudança poderosa começa invisível. O problema é que a internet mostra só o resultado final, não mostra os meses silenciosos de construção. E aí as pessoas se frustram com processos normais. Só que o método 1% não foi feito para impressionar rápido. Ele foi feito para durar, e o que dura, cresce. Agora vem a parte mais importante. Como aplicar isso hoje na prática? Sem complicação, sem esperar segunda-feira, sem esperar salário aumentar, sem esperar o momento perfeito. Você escolhe uma área, gasto, reserva ou conhecimento. Depois, define algo pequeno, ridiculamente pequeno se necessário. Talvez R$ 5 guardados, R$ 10 economizados, 10 minutos aprendendo. E começa. Só isso. O segredo é que o primeiro passo precisa ser tão simples que sua mente não consiga criar desculpa. Porque no começo o objetivo não é velocidade, é continuidade. Você só precisa provar para si mesmo que consegue repetir, semana após semana. E quando repetir vira identidade, o crescimento acelera naturalmente. O erro mais comum é querer começar perfeito, mas organização financeira quase nunca nasce perfeita. Ela nasce bagunçada mesmo, insegura mesmo, pequena mesmo, só que consistente. E consistência transforma. 1%. Parece pouco. Pequeno demais para mudar uma vida. Pequeno demais para mudar um orçamento. Pequeno demais para fazer diferença. Mas é exatamente isso que torna o método 1% tão poderoso. Ele não depende de motivação extrema, não depende de sofrimento, não depende de virar outra pessoa da noite para o dia. Ele depende de repetição. Pequenas melhorias, toda semana, sem parar. No gasto, na reserva, no conhecimento, no comportamento, na consciência financeira. Porque no final das contas, riqueza raramente nasce de explosões repentinas. Ela normalmente nasce de decisões silenciosas, repetidas durante muito tempo. E talvez daqui a um ano, sua vida financeira esteja completamente diferente. Não porque você ganhou na loteria, não porque ficou rico rápido, não porque encontrou fórmula mágica, mas porque começou pequeno e não parou.